boa noite. Quer dizer, bom dia para quem estiver vendo isso aqui de dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Patrícia Grilli falando aqui do Psicologia Empreendedora. Gente, como eu avisei para vocês mais cedo, para quem acompanha aqui o canal, olá, boa noite. Miga, Tainá chegando, Jeane, boa noite. Boas noites para vocês que estão chegando. Pessoal, olha só, vou te falar, hein? Dessa vez, esses meus papos estão saindo melhor que a encomenda. Muitos insights, muito aprendizado e, com certeza, muita coisa que eu aprendi com vocês. Boa noite, pessoas! Gente, olha só. Eu sei que demora um pouquinho até todo mundo entrar, aquela coisa de todo começo de live. Mas eu queria começar já contando essa live, dizendo a conclusão do meu dia, assim, que foi maravilhosa, e abrindo aqui a roda da discussão. Oi, Duda! Eu cheguei na conclusão que tem conhecimento que aprisiona e tem conhecimento que liberta. Só que a gente precisa entender a diferença entre um e outro para conseguir distinguir. E foi um pouco disso que as minhas conversas com o pessoal me mostrou. Parece que a gente não está sabendo muito bem a diferença. Então, quando a gente vai investir num treinamento... Opa, tremendo aqui. Quando a gente vai investir num treinamento, quando a gente vai investir numa formação, muitas vezes a gente vai por um caminho que parece mais fácil, mais seguro, achando que ele vai nos libertar, né? Que ele vai nos dar condições, que a gente vai investir naquele treinamento, aquele treinamento vai ser incrível. Só que o que eu percebi é que tem muita gente fazendo muito treinamento por aí que tá escravizando mais do que libertando. Essa foi a conclusão que eu cheguei conversando com o pessoal dessa última semana, né? A gente muitas vezes não percebe essa diferença. E uma das coisas que faz com que a gente não perceba essa diferença é o fato da gente não ter muita noção do momento que a gente está vivendo na nossa profissão. É como se fosse assim, imagina uma escadinha. Tem gente que está nessa escadinha do conhecimento empreendedor lá no andar 25 e tem gente que está no andar 2. Só que o conhecimento tá aí para todo mundo na internet. Às vezes você está no andar 2 e tá vendo o conteúdo 25, achando que aquilo é para você. Quando você tenta fazer, quando você tenta executar, você não consegue e aí você se frustra. E eu percebi muito esse movimento no pessoal que eu conversei essa semana. Então eu queria falar bastante hoje com vocês sobre essas percepções de vocês. Poxa, será que eu já fiz um curso para aprimorar minha profissão, para aprimorar meu posicionamento na internet? E esse curso me deixou mais angustiado do que liberto, vamos dizer assim. Será que eu fiquei me sentindo mais incompetente ainda do que me deu alguma informação legal? Será que eu consegui, né, implementar isso que eu precisava para o meu negócio? Ou, na verdade, não rolou e foi horrível para mim? Eu queria que vocês que estão chegando agora... Primeiro, desculpassem o moço da moto, que toda quinta-feira à noite ele passa aqui fazer esse barulho. Passou. Eu queria que vocês me contassem aqui, quem estiver ouvindo, como que é a experiência de vocês? Vocês já procuraram cursos de formação para saber mais de mercado, para saber mais de empreendedorismo? Eu estou vendo algumas alunas minhas aqui, claro que vocês já procuraram, porque são minhas alunas, mas tem muita gente aqui que não é. Então eu queria que vocês comentassem, Paty, já fiz um curso, ou Paty, nunca fiz um curso sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre desenvolvimento de carreira. Para mim vai ser muito interessante ver esse termômetro, tá? Se você puder me fazer assim, faz um joinha se você já fez um curso e sei lá, fala não se você não fez. Vai ser interessante você escrever isso aqui para mim. Vou dar um tempinho porque rola um delay toda vez que a gente fala aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Não, me contem. Quem aqui já fez algum treinamento, alguma coisa nesse sentido e quem não? Porque como a gente está falando um pouquinho dessas percepções a respeito disso, acho que é interessante a gente conversar. Bom, tem gente que já fez, tem gente que falou que não fez. Não? Tá. Boa noite, Nídia. Pessoal, para quem fez, tá? Vocês conseguiram aplicar tudo que vocês aprenderam no treinamento sozinhos? Falem aí para mim. Como que foi a experiência de ter feito uma formação
Vocês conseguiram aplicar? Ó, já não saí do lugar, por isso quero uma mentoria com você. Michele, nós já estamos agendados, só alegria. Do que se trata, Nídia? É o seguinte, eu tô conversando com o pessoal sobre as percepções que eu tive essa semana, né? Conversei com o pessoal nos papos e muita gente falou pra mim que se sentiu frustrado com formações que fizeram e que a formação não foi assim tão bacana, né? Porque a pessoa não conseguiu aplicar aquilo que aprendeu e aí ficou com aquela sensação de que gastou dinheiro à toa. Aí eu tô perguntando se isso aqui já aconteceu com vocês em informações a respeito de posicionamento na internet, a respeito de comunicação. Bom, o pessoal aqui falou pra mim que já fez essas formações, né? E teve um pessoal aqui que falou que não conseguiu aplicar. Pra quem falou que não conseguiu aplicar, por que vocês não conseguiram aplicar? Foi porque o assunto era muito difícil? Ou foi porque não tinha disciplina? Ah, já o seu. Naquela época do grupo Inspiração para Psi Iniciantes, eu já classificava como um curso. Larguei o concurso por sua causa. Boa, boa, Paula. Minha e dos Brunos. Ótimo, bom demais. Cada um faz a sua parte, né? Arrasou. A Paula é foda, né? Paula foi minha aluna do treinamento Atitude Empreendedora. Inclusive, aproveitando o momento para o jabá, hein? Promoção até o final do mês. Para quem é iniciante, desse treinamento é ótimo para quem é iniciante. Legal. Bom, enquanto vocês pensam aí, tenta pensar. Será que quem fez esses treinamentos e não conseguiu aproveitar direito, será por quê? Será porque faltou didática? Ou porque o conteúdo foi muito avançado, vocês não entenderam, ou porque é muito fácil ouvir o vídeo, mas na hora de fazer é mais difícil? O que vocês acham? Tentem chutar aí pra mim, hein? Como que é isso? Vocês assistem o curso online e aí a coisa fica solta? É isso que acontece? Eu tô colocando isso na roda, gente, porque eu conversei com 40 pessoas nesses dias aí e foi quase uma constante, tá? Muita gente já tinha feito outras formações, outros treinamentos com outras pessoas e ficaram com essa sensação de tipo, poxa, Paty, eu tive acesso à informação, mas não sabia o que fazer com ela. Bom, hoje eu vou tentar trazer aqui um pouco de uma perspectiva de por que isso acontece, né? Eu tenho para mim, e cada vez mais, né, os estudos e tudo vão me trazendo uma percepção que é o seguinte: além de faltar conhecimentos anteriores, que nem a Michele tá falando aqui, né? Eu imagino que muitos dos treinamentos que estão na mesa, que estão na roda, falando sobre marketing, falando sobre empreendedorismo, falando sobre comunicação no geral, falando sobre como você pode fazer para aparecer e tudo mais. Ó, deixa eu ver o que a Nídia escreveu. Ela falou, eu acho no geral, pelo que venho estudando e observando, serem mais direto no como fazer. Dar exemplos ajuda, mas ser direto ao ponto para quem não conhece o universo deve ajudar. Ah, entendi. Então você está querendo dizer, Nídia, que falta informação? É isso? Faltava informação de ir direto ao ponto? Não entendi muito bem. Tenta me explicar. Bom, mas esse é um dos pontos mesmo. Como que a gente pode ir direto ao ponto e executar uma coisa se a gente não conhece essa coisa? E aí é isso que eu percebo, nesses anos todos, que eu tenho quase 5 anos, né? Que eu tô aqui nesse trabalho. Uma coisa que eu percebo é o seguinte: nós não aprendemos, né? Claro, isso não é obrigação de faculdade nenhuma ensinar isso pra gente. E quando a gente tem disciplina sobre empreendedorismo na faculdade, a gente também não entende nada, porque a gente não tá maduro o suficiente para ouvir aquilo ali. E aí, quando a gente entra no mercado, o que acontece? A gente acha que empreender é sinônimo de clinicar, porque a gente não sabe de outras coisas que a gente pode fazer. E aí, como a gente acha que empreender é sinônimo de clinicar, a gente muitas vezes só vai estudar sobre aspectos técnicos da clínica. Isso é muito comum. A gente acha que, poxa, eu tenho que aprender a atender bem, eu tenho que aprender a fazer uma boa anamnese, eu tenho que aprender a fazer um bom psicodiagnóstico, enfim. Legal, isso claro que você tem que saber, óbvio, é a natureza do seu trabalho, é a sua habilidade técnica, né? Agora, será que é só isso que você tem que saber? Eu acho que não.
E quando a gente vai empreender em psicologia, uma coisa super importante é que empreender envolve criatividade e inovação. Se não está envolvendo nem criatividade nem inovação, você não está empreendendo, você está tocando um negócio, você está gerenciando um negócio. E às vezes esses termos, esses nomes, essas coisas ficam todas misturadas. Então as pessoas misturam, acham que marketing é sinônimo de empreendedorismo, acham que só pode empreender se você fizer um curso na internet, acham que para você fazer marketing você tem que usar a internet, como se essas coisas fossem obrigatórias. Acham que todo mundo precisa ter um nicho obrigatoriamente, sendo que isso é mentira. Tem muitos casos que ter uma segmentação muito fechada de público, na verdade, diminui as suas possibilidades de penetração no mercado. E sabe o que é o pior? Vocês não sabem a diferença do joio para o trigo. A gente não sabe a diferença de um conhecimento que está dando para gente liberdade, que está dando para gente maneiras da gente construir o nosso próprio negócio com as nossas regras, daquele conhecimento que está dando pra gente uma coisa mastigadinha, que a gente vai seguir daquele jeitinho. Depois que a gente seguir daquele jeitinho, vai dar certo, porque deu pra eles. Isso é mentira. Então, eu quero muito trabalhar com vocês aqui princípios de autonomia na hora da gente fazer escolhas. Então, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. A gente tem que aprender a separar um conhecimento que de fato vai dar pra gente embasamento, pra gente poder trabalhar com qualidade, pra gente crescer sempre, pra gente ser dono da nossa iniciativa, seja ela autônoma, seja ela o que for, da nossa carreira, daquele conhecimento que vai dar lá umas diquinhas ou outras, mandar a gente seguir uma série de passinhos e depois, se a gente não conseguir fazer, fudeu e a gente tá do mesmo jeito, né? E aí, eu vou trazer pra vocês hoje uma coisa que eu nunca falei, nem no YouTube, nem aqui no Instagram, que é a ideia de que empreender não é uma ciência. Empreender não é um método feito e acabado. Fazer comunicação não está dentro de uma caixinha. Não existe marketing para psicólogos. Não existe. Existe marketing. Ele pode ser utilizado por psicólogos, mas não existe uma fórmula única, exclusiva, que vai funcionar só pra gente. O que existe é uma coisa que se chama: você é um profissional que quer ter um negócio. Você tem habilidades técnicas. Com as habilidades técnicas e a capacidade de observar o mundo e criar inovação, você pode criar um negócio novo. Isso é empreender. A partir do momento que você monta essa lógica, esse modelo de negócio, aí é a hora de você pensar: eu vou me divulgar como, eu vou fazer como, eu vou usar que linguagem. Claro que a gente tem que usar o código de ética sempre. Agora, você não consegue fazer isso como se fosse um suquinho guti-guti que você toma e aquilo entra no seu cérebro de uma hora para outra. E eu vejo que tem muita gente achando que é assim. Tem muita gente achando que eu vou lá, vou assistir algumas aulas e aquilo vai entrar no meu ser como mágica, como se eu estivesse tomando um suquinho da transformação. Eu sei que você não é essa pessoa, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram e que fazem isso. E aí, vamos tentar entender esses princípios? Bom, então eu falei agora que empreender não é uma ciência. Empreender é uma prática. Você só aprende a empreender empreendendo. Não tem jeito. Por isso que a gente fala que a gente tem que fazer para crer. Não é crer para fazer. É fazer para crer. Você faz primeiro, depois que você fez, você vê o seu resultado. E aí você vê se você repete aquilo ou não. É tentativa e erro. E aí muitos profissionais não conseguem entrar nesse jogo da tentativa e erro por muitos bloqueios pessoais. Isso você tem que descobrir e tratar na sua terapia pessoal. Só que tem algumas pessoas que não conseguem entrar no jogo porque tem medo do desconhecido. E essa perspectiva do medo do desconhecido que a gente tem faz com que a gente fique buscando desorientado métodos e práticas e lógicas que vão fazer com que a gente ache o caminho do pote de ouro, sabe? E esse caminho não existe. Na verdade ele existe, só que cada um de vocês vai ter que construir a própria escadinha para esse caminho. Eu acho que isso é o mais legal. Então, ó, a Nídia tá falando aqui, acho que esse é o problema mesmo, só vai dar certo estudando muito até entender e dar certo. Então, estudo é uma parte, viu, Nídia? Mas você tem que estudar e você tem que praticar.
E sabe aquela coisa que na prática a teoria é outra? Isso no empreendedorismo toma proporções surreais. E aí é super importante que a gente entenda que às vezes a gente quer ir por um caminho, mas o nosso mercado diz outra coisa. E a gente tem que ir entendendo e sentindo isso. Como que a gente sabe se uma coisa está dando certo? Se a gente está vendendo. Se a coisa não está dando certo, é porque a gente não tá. Se a gente não está vendendo, alguma coisa não está dando certo. Então, não é sempre culpa sua. Não é sempre você que não fez alguma coisa. Muitas vezes, nem é. Muitas vezes, você está querendo abrir um tipo de negócio com uma característica específica numa cidade e naquela cidade não tem condições daquilo acontecer por uma questão matemática. Eu vou dar um exemplo. Nesses 5 anos, eu já conversei facilmente com mais de 1000 psicólogos. Tanto pessoas que vieram te fazer os papos comigo, quanto pessoas que foram meus clientes, enfim. E também todo mundo que me chama nos directs. Uma pergunta muito comum é: Patrícia, eu moro numa cidade interior muito pequenininha. Vale a pena abrir uma clínica de psicologia? A resposta é: não sei. Você já viu alguma? Quantos habitantes tem na sua cidade? Desses habitantes, quanto que eles ganham? A partir do momento que você mapeia essas duas informações básicas, a gente precisa entender que, bom, se eu estou numa cidade que tem menos de 9.000 habitantes, por exemplo, 10.000 habitantes, será que eu vou ter giro suficiente de público ali para ser útil um consultório de psicologia naquele espaço? Ou será que os serviços de psicologia da cidade mesmo, os serviços públicos já não dão conta? E aí? Eu vou emburrar e ficar, nervoso com isso? Ou eu vou tentar criar soluções? Porque às vezes o modelo de negócio clínica de psicologia não vai vingar. Mas quais outras soluções você poderia criar? Eu acho que é um pouquinho isso que eu queria começar a introduzir esse pensamento em vocês. A Rê está falando aqui, a Rê Monteiro. Acredito que temos que ir testando. Vão haver erros e quando acontecer devemos mudar a estratégia. Arrasou, Rê! E aí, para a gente ser capaz de ter essa inteligência, de conseguir mudar a estratégia, a gente tem que entender o que é estratégia. E aí tem uma confusão muito grande de nomes, de termos, e muita gente confunde 3 termos que são diferentes. Eles se conectam, mas eles são diferentes. A gente tem a estratégia. Eu tô colocando como se ela estivesse aqui em cima, tá? E ela fosse bem grande. A gente tem a estratégia. A estratégia, ela vai fazer com que a gente entenda no médio e longo prazo o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar. A estratégia, ela é a inteligência por trás das coisas. A estratégia é tipo o seu cérebro funcionando. Aí a gente tem a tática. A tática é a estratégia da operação. E a operação é a coisa em si. Eu vou tentar dar um exemplo. A nível estratégico, você pode ter, que o seu objetivo na vida é levar educação emocional para adolescentes do Brasil. Essa é a sua visão, é isso que você quer para o seu mundo e você acredita que o mundo só vai ser feliz quando todo mundo tiver acesso a essa educação emocional. Então, se essa é a sua visão, você vai fazer de tudo na sua missão para trazer essa realidade mais pertinho do que a gente está vivendo, né? Então, tudo que você vai fazer tem a ver lá com isso que você vislumbra, que é a sua visão. Show? Se você não tem visão, se você não sabe o que você quer da sua vida, você vai sair atirando para todo lado e não vai dar nada. Então, você precisa saber onde você está indo, qual a sua visão. E pode ser utópica mesmo, não tem problema. A minha visão, por exemplo, é que o mundo só vai ser, equilibrado e realmente maduro quando nós chegarmos na nossa autonomia. Posso estar com uma pretensão muito grande, talvez a gente demore muito para entender que tudo que acontece é nossa responsabilidade e que a gente pode fazer diferente. E é isso que eu acredito quanto à minha visão. Tudo que eu faço aqui no Psicologia Empreendedora é só meio do caminho para chegar nesse objetivo gigante lá na frente, que é o meu maior objetivo estratégico, que é o objetivo de fazer com que todo mundo no planeta seja autorresponsável, autogerenciável,
capaz de resolver os próprios problemas, que tem gente grande. Por quê? A gente não faz isso, tá? Nem eu. Então, poxa, é um desejo meu, mas é um desejo que eu acho que, porra, podia ser de todo mundo. Então, eu acredito que esse é o mundo que eu quero ver. Se eu sei que esse é o mundo que eu quero ver, eu vou pro segundo passo, que ainda é estratégico, que é a gente pensar, o que eu posso fazer para que eu consiga levar a ideia da autonomia para o mundo? Bom, eu posso ser professora. Legal. Posso ser professora de criança, posso ser professora de adulto, eu posso ser psicóloga de um monte de coisa, eu posso trabalhar com orientação de carreira. Percebe? Eu posso fazer um monte de coisa como meios para que eu chegue lá no meu objetivo, que é levar autonomia para o planeta. Eu achei um caminho. O meu caminho para levar autonomia para o planeta é levar autonomia para os psicólogos. Por quê? Cada psicólogo é um multiplicador. Se eu consigo ajudar um psicólogo a fazer a vida dele funcionar e a fazer a missão dele acontecer e a fazer a mudança que ele veio ao mundo acontecer e se efetivar através da educação empreendedora, através das ideias de comunicação, o que vai acontecer? Ele atinge uma galera. Se eu faço isso com outro psicólogo, ele vai atingir outra galera, e aí outra, e a gente pode chegar a ampliar essa ideia a muitas e muitas outras pessoas. Hoje, eu tô falando da educação empreendedora. Por quê? Porque qual é a maior dificuldade hoje no Brasil que nós encontramos? Sendo bem sincero e olhando para o nosso cenário nacional. Os profissionais da psicologia estão cada vez mais desqualificados, com faculdades cada vez piores. Além disso, esse sucateamento da educação faz com que os profissionais chegam no mercado, além de menos preparados tecnicamente, eles chegam menos preparados no sentido de ter empregos, vagas de concurso, vagas CLT ou qualquer coisa que o valha nesse sentido dele ser um empregado. E mesmo que em São Paulo ou algumas outras regiões um pouco mais aquecidas, você ainda tenha muitas vagas, muitos estágios e muitas coisas, essa não é a realidade do Brasil como um todo. Então a gente precisa entender. E lá em Roraima, como é que tá? E lá no Acre, como é que tá? E no Amazonas, como é que tá? Não adianta a gente ficar vendo São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que são os focos, e achar que tá tudo bem. Não tá. A gente, por exemplo, em Roraima, gente, vocês sabiam que só tem 738 psicólogos em Roraima, no estado todo? E tem gente reclamando que não tem o que fazer em São Paulo, que tem 100 mil. Então, a gente sofre de uma má distribuição de pessoas, de recursos e principalmente de habilidades. Então, levar a noção de mercado, levar a noção de inteligência, levar a noção de habilidade, de construção de soluções é algo que a gente precisa fazer para ontem. Eu sei que você, no fundo, vocês aí podem estar preocupados assim, eu quero mais cliente para o meu consultório, eu quero mais cliente para o meu consultório. Tudo bem, todo mundo quer mais cliente para o seu negócio. Só que será que é só esse o modelo de negócio que existe? Será que é só esse jeito que a gente tem para ajudar as pessoas? E será que fazendo um cursinho, que todo mundo segue uma regrinha igualzinha para todo mundo, sem raciocinar a realidade individual de cada um, isso vai ter algum futuro? Sendo bem sincero, eu não acredito que vá. Então, é por isso que não sou eu que estou inventando os princípios empreendedores. Eles estão sendo construídos. Você pode buscar isso em fontes como o Instituto INSPER, que é o maior instituto de educação empreendedora de negócios do Brasil, seguido pela FGV, que é a Faculdade Getúlio Vargas, que forma os maiores e melhores administradores do Brasil. Você não precisa acreditar em mim. É só você acreditar nessa galera. É só você acreditar em institutos de formação de empreendedores de grandes áreas, como, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, como, por exemplo, o pessoal que trabalha a questão do empreendedorismo social de impacto no Brasil. Nós temos hoje muita coisa acontecendo, a gente tem muita grana rolando que a gente não sabe como pegar. A gente tem muitos concursos culturais abertos, a gente tem muita pesquisa buscando soluções em saúde e educação. Aí eu te pergunto, você estava lá com o projeto quando essa grana estava lá?
Você sabia que existia isso? Eu duvido. E por que que essas informações não chegam pra gente? Porque a gente fica na nossa bolha. Porque a gente acha que a gente tem só que clinicar. E que só porque talvez a gente imagine que isso é um pouco mais cômodo, e a gente acha que a gente vai trabalhar menos, e a gente imagina que a gente vai ter mais qualidade de vida e poder organizar os nossos horários. A gente vai com esse sonho encantado pra lá. E quando a gente entende que não é bem assim, e que clínica nem é para todo mundo, a solução da clínica tradicional, aquela coisa a longo prazo e tal, nem é para todo mundo. A gente não pode imaginar que uma solução que nasceu no século XVIII vai continuar inalterada para todo sempre. Se a gente não aprender a mudar com o mundo, a gente vai ficar para trás, como nós já estamos ficando. Se a gente for parar para pensar, e não precisa ser muito inteligente para observar, o mundo mudou bastante. E quando a gente vê que o mundo mudou bastante, uma das coisas que agora a gente sabe é que a informação está aí e precisa estar. A informação está ao alcance de todos, mas o que não está ainda ao alcance de todos? A consciência de qual informação acreditar. A consciência de onde que a gente pode seguir as fontes. A consciência de por onde eu vou. Qual é o caminho que eu preciso seguir? Eu vou seguir aquele caminho mais fácil, que vai me ensinar a ganhar um dinheirinho. Então eu vou fazer uma coisinha, vou fazer um negocinho ali, vou ganhar um dinheirinho ali naquele mês e depois? E depois? E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. O negócio de vocês, principalmente se vocês forem profissionais autônomos, ele é um negócio que vocês vão poder ter pro resto da vida. Para pensar, a minha avó viveu até os 92 anos. Se eu seguir os genes, eu imagino que eu vou viver até pelo menos os meus 98. Espero. Eu tô com 31, né? Então daqui até lá, percebe que a gente tem muito caminho pela frente? Eu, pelo menos, tenho muitos anos aí. Posso querer fazer muitas coisas nesse tempo todo. Eu nem sei como que o mundo vai estar até lá. Mas eu espero que eu tenha seguido útil até lá. E para a gente aprender a seguir útil até lá, a gente tem que aprender a fazer uma coisa que se chama solucionar problemas reais. Quando a gente soluciona problemas reais e não só fica vendo o problema e defeito em tudo, como a gente aprendeu na faculdade, a gente muda a realidade. O brasileiro é conhecido como um povo muito criativo, porém pouco inovador. E o que significa dizer que a gente é muito criativo, mas pouco inovador? Que a gente tem 1 milhão de ideias, 500 milhões por dia, só que a gente pega todas, enfia na gaveta e vai ver Netflix. Ou seja, ideia, gente, entendam isso. Ter uma ideia é legal, mas a ideia não vale nada. O que tem valor não é a tua ideia. O que tem valor é você materializar essa sua ideia numa solução que tem nome e sobrenome, que tem endereço, que tem começo, meio e fim. Muitos de vocês aqui já talvez caminharam por isso, já criaram as suas ideias, já estão assim mais avançados nesse processo. Mas muita gente nem sabia que podia ter uma ideia e nem sabia que podia criar soluções. Uma coisa que eu quero que vocês observem, as minhas postagens cada vez mais vão trazer essa ideia. É que ser psicólogo hoje em dia não é mais aquela coisa bonita do divã. E não é nada a ver com a psicanálise, tá? Também não é a coisa bonita do psicodrama, não é a coisa bonita da Gestalt, sei lá, a abordagem que você quiser. A gente não pode mais ficar sentado achando que as pessoas vão chegar pra gente e que já vão querer o nosso produto e o nosso serviço como ele está. Por quê? Porque hoje em dia o mundo é outro. E se o mundo é outro, a gente tem que mudar junto. E aí eu te pergunto, você tá mudando junto? Será que você hoje sabe criar soluções que são úteis? Ou você só está reproduzindo soluções que você aprendeu de alguém e que não necessariamente vão resolver o problema de verdade de quem está aí do seu lado? Então, é super importante sim o autoconhecimento. Eu acho que ele é o primeiro passo. Só que, para além do autoconhecimento, tem uma parte que é a gente saber aplicar na prática aquilo que a gente aprendeu. É uma coisa meio de botar no mundo, sabe? Aquilo que a gente acredita. A gente até aprendeu a fazer isso com conhecimento. Então, por exemplo, se eu pedir para você fazer um resumo de um texto que você leu, eu espero que você consiga fazer esse resumo desse texto. Mas será que você consegue criar uma solução prática a partir dessa informação?
Muitos aqui conseguem. Já que acabou de entrar, com certeza consegue. E consegue por quê? Porque além de psicóloga, coach, trabalha muitos anos com as organizações e viveu esse universo de ter que resolver problemas. Nós que muitas vezes vamos para a clínica, não pensamos assim. A gente espera a pessoa trazer o problema dela. E só depois que ela trouxe o problema dela, já em contexto clínico, a gente começa a usar o cérebro para alguma coisa. Só que a gente não imagina que a gente pode já começar a usar o cérebro antes. A gente pode já olhar para as pessoas e criar soluções antes mesmo delas imaginarem que essas soluções existam. E sabe quem pensa desse jeito? Quem pensa desse jeito é engenheiro, quem pensa desse jeito são arquitetos, quem pensa desse jeito são designers, são pessoas que estão no TI, tecnologia da informação. Essa galera pensa desse jeito. Por que vocês acham que essas formações são tão requisitadas nos dias de hoje? Porque eles têm esse pensamento construcionista, esse pensamento que consegue olhar uma situação em que não tem nada e criar alguma coisa. O mais louco é que toda essa galera usa os conhecimentos da psicologia para guiar os seus trabalhos. Toda essa galera queria ter feito a faculdade de psicologia achando, coitados, que eles iriam aprender mais sobre o comportamento de consumo, achando que eles iriam aprender mais sobre como que a gente faz escolhas conscientes, achando que eles iam aprender mais sobre como que nós podemos melhorar a nossa realidade aplicando na nossa vida o que a gente aprendeu. Só que não é bem assim, né? Talvez seja assim nos Estados Unidos, não sei. Mas aqui no Brasil, a realidade da formação da psicologia definitivamente não é essa. A gente vem de uma formação que, sim, ensinou a gente a ser bem crítico, ensinou a gente a olhar o mundo com olhos um pouco até desconfiados, o que de certa forma é interessante para a gente não cair como que eu vou dizer? Não cair na armadilha. Só que se a gente for parar para pensar, poxa, será que a gente realmente consegue ser útil no futuro? Vamos pensar, vamos fazer esse exercício meio catastrófico aqui, porque eu acho que isso é importante para a gente avançar no conhecimento, né? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho, quem estiver entrando agora não está entendendo nada, vai aos poucos vocês vão entendendo. Vamos fazer um exercício aqui rápido, que é pensar. E se o mundo, né? E se daqui a alguns anos o mundo muda completamente? Será que a gente tem espaço nele? Será que... gente, se estiver travando para vocês, pode ser a minha internet, pode ser o seu, eu realmente não sei. Desculpem, não sei. Então vamos fazer esse exercício, vamos imaginar assim, daqui a 100 anos, será que tudo que a gente faz com a psicologia hoje, essas avaliações neuropsicológicas, avaliações psicológicas, avaliações laborais, psicotécnicos, será que essas coisas vão ser úteis? Será que vai ter um psicólogo lá fazendo isso? Ou vai ser tudo robô que vai fazer? Já pararam para pensar? E será que tudo que a gente conhece hoje como técnicas e abordagens, isso e aquilo, será que essas coisas vão continuar assim? A gente não sabe. Mas o que a gente já sabe sobre o futuro? Vamos tentar pensar? Bom, a gente sabe que no futuro, o perto e o longe não são mais algo tão diferente assim. Porque eu tô aqui em Goiânia, eu sei que tem gente que tá em cidades muito longe de mim agora e tá todo mundo aqui assistindo isso. Então, o perto e o longe são barreiras já não tão importantes assim, né? Bom, a gente sabe então que o caro e o barato também é uma questão de ponto de vista. Por quê? No futuro, a gente vai mudar tudo e a gente vai entender que a gente não precisa das coisas, mas a gente precisa do que as coisas nos dão. E com certeza uma lógica de compartilhamento vai precisar ser instalada. Não porque a gente acha legal, mas porque se não for assim não vai acontecer. O mundo, gente, está começando a entender que a gente extrapolou, que a gente abusou dele mesmo, que a gente já usou ele, os recursos e tudo isso numa lógica extrativista a tal ponto que não tem mais de onde tirar. Como não tem mais de onde tirar,
Vai ter que ser a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa cabecinha mesmo, que vai ter que começar a olhar para o mundo com olhos de solução, com olhos de transformação, com olhos de recurso. Então isso que até há pouco tempo atrás era coisa de nerd esquisito, essa coisa de pensar em sustentabilidade, essa coisa de pensar em trocar canudinho de plástico por canudinho de metal, até outro dia, talvez era coisa de gente estranha, de vegano esquisito, né? Mas hoje em dia já é realidade. Eu não sei se você sabe, mas cidades como Rio de Janeiro já proibiram os canudinhos. E isso com certeza vai impactar outras cidades. Então a gente tem que parar para pensar nisso. Será que você já parou para pensar nisso? Será que você sabe o futuro que te espera? Ou você está aí no sonho encantado do século XVIII, onde as pessoas tinham outro ritmo, outra cabeça, outra lógica, outra situação. E aí você só sabe esses métodos, você só sabe isso. Você só sabe fazer cara de alface, olhar para a pessoa e perguntar como é que ela tá. Se você é essa pessoa, você está fadado ao insucesso. E logo. Então, quem sabe, parando para pensar na realidade como ela é, a gente consiga amadurecer. Amadurecer as nossas ideias, amadurecer as nossas soluções, amadurecer os nossos negócios também. Então, meu convite a você é esse. Eu sei que todo mundo aqui que me segue é inteligente, é exigente, porque eu sou assim também. Então, vocês não estariam aqui, né? Se vocês achassem que qualquer conteúdinho meia boca resolve o problema, né? Então, vamos pensar. Eu realmente quero que todos vocês pensem no que vocês poderiam fazer que fosse importante o suficiente para deixar uma marca no planeta. E assim como eu não consigo saber agora o nome, Sugi, eu sei que eu conversei com ela, mas ela escreveu uma coisa muito interessante. Sinceramente, a faculdade não nos prepara para o mundo real. Sinto que não estamos acompanhando as mudanças culturais, biológicas e enfim. Mas agora vocês são gente grande e vocês têm que parar de pensar que a faculdade devia ter dado tudo como uma grande mãe boazinha. A faculdade não é esse lugar. Então a gente tem que parar de pensar assim. E se você já está formado há muito tempo, como eu, já sabe que o mercado definitivamente não é essa mãe boazinha que dá tudo na nossa mão. Se a gente não conquista e corre atrás, a gente não chega lá. O que eu penso sobre o futuro da psicologia? Bom, ótima pergunta, Natália. O que eu penso sobre o futuro da psicologia é que o que vai nos restar é trabalhar aquilo que é o humano. Vai ficar na nossa mão lembrar a humanidade que a gente é gente. E o que significa isso? Basicamente significa que no mundo, isso não sei o que estou falando, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o futuro do mundo, é só vocês estudarem autores que falam sobre o futuro. A Lala, o sobrenome dela é estranho, ela tem um canal que chama Fluxonomia 4D, é um canal que fala muito sobre como construir futuros possíveis, como pensar o futuro de outro jeito. E esse é o pensamento que a gente tem que ter daqui para frente. Então, quando a gente tiver uma pessoa na nossa frente, quando a gente tiver uma pessoa, né, um caso, alguém, uma pessoa, uma cidade, uma escola, um hospital, uma instituição, a gente tem que olhar para ela com um olhar amplo. A gente não pode ficar olhando onde está o problema no sentido de como a psicologia poderia resolver alguma coisa ali. A gente tem que olhar como um todo. Muitas vezes, na vida de algumas pessoas, coisas que não estão na esfera da psicologia resolvem muito mais o problema do que a gente forçar a barra. Então, a gente tem que saber que muitas vezes a nossa função naquele momento vai ser ajudar aquela pessoa a saber como que ela faz para pagar a conta de luz dela que está atrasada e que ela não sabe o que fazer. Né? Então, a gente tem que desenvolver uma série de habilidades e competências para ajudar as pessoas a serem melhor e para ampliar o campo de perspectiva delas daqui para frente. Então, nós precisamos nos preparar primeiro. Então, se a gente não olhar para esse futuro como um futuro em que as pessoas vão ter que ser empreendedoras, porque não vai ter emprego como a gente está acostumado, isso já é verdade. Não vai ter nada dado, tudo vai ter que ser construído, tudo vai ter que ser compartilhado.
Se a gente sabe que o futuro é esse, a gente precisa saber desse futuro, né? Então, por exemplo, métodos ágeis de aprendizado, será que a gente sabe? Será que a gente sabe criar futuros? Ou a gente só sabe reclamar? Então, eu acho que isso a gente tem que mudar, né? O futuro da psicologia tem a ver, sim, com propósito, com essência, deixar fluir, como a Nídia está falando. Isso tudo é super legal. Só que a gente tem que se preparar. E quando eu falo se preparar, é desenvolver habilidades e competências diferentes. Então, por exemplo, essa coisa que a gente está acostumado do método do diagnóstico terapêutico, por exemplo, que a gente coloca parecido no diagnóstico organizacional, em que a gente faz uma série de análises, levanta uma possibilidade de problema, diante disso a gente já pega um caminho de solução e vai fazendo. Se você continuar com esse pensamento, você está com dias contados no mundo. Por quê? Nunca é uma coisa só. Sempre podem ser várias coisas e você não pode correr o risco de perder tempo sem olhar todas as possibilidades antes de começar a fazer. Então, o mundo do futuro é aquele mundo em que você precisa ter um olhar amplo, o mais amplo possível, para diagnosticar onde que está o problema da coisa como um todo. Nunca só um psicólogo é capaz de resolver um problema. Ele tem que estar numa equipe multidisciplinar, não é só multidisciplinaridade dentro de equipes de saúde, por exemplo. Não, é multidisciplinaridade dentro de qualquer contexto. Então, muitas vezes você vai estar dentro de uma escola e a pessoa que mais vai saber resolver o problema daquela escola é um arquiteto, não é você. E se você souber isso, poxa, você pode ampliar isso e resolver problemas reais para as pessoas. Então, se você baixa a crista da onda de achar que a psicologia sabe tudo, entende tudo, e entende que a sua maior habilidade é a conectividade e a sua capacidade de ampliação de consciência, de perceber coisas e ter sensações mais apuradas sobre os desejos e necessidades, você fica para trás. Ó, tá aqui me perguntando a Su, o que você pensa sobre a psicoeducação? Para mim, a psicoeducação é uma necessidade. A psicoeducação, ela é super importante para a gente poder ir colocando uma luzinha no fim do túnel para aquelas pessoas que nem sabiam que tinha luz. A psicoeducação não é autoajuda. Fazer frasezinha, seja feliz, a vida é bela, não, isso definitivamente não é psicoeducação. Psicoeducação é a gente saber os processos, entender a realidade das pessoas e trazer soluções reais para essas pessoas. E comunicar isso de uma forma eficiente e efetiva. Isso é psicoeducação. A psicoeducação acontece quando você entende qual é o objetivo da educação no primeiro momento. Bom, o objetivo da educação é gerar mais conhecimento, para que esse conhecimento gere mais habilidades, para que essas novas habilidades gerem mais adaptação. Essa adaptação gera sensação de efetividade, de competência. E, no fim das contas, a gente pode chegar naquela coisa lá da autonomia, em que a gente consegue entender que a gente tem que cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar do planeta. Se a gente chega nesse ponto, então a educação tem esse objetivo, certo? Se a educação tem esse objetivo, como que a psicologia pode entrar de ladinho ali e colaborar? Para mim é isso que a psicoeducação pode fazer. Então, como que o controle emocional, o controle dos comportamentos, o entendimento da mente, o entendimento dos funcionamentos na prática, e quando eu falo na prática, gente, não estou falando só de neuropsicologia, não. Eu não estou falando só de psicologia comportamental, não. Eu estou falando, não importa a tua abordagem. Pensa isso na prática. Vai junto com o teu cliente e tenta resolver junto com ele no mundo real. Não fica só mandando tarefa de casa à distância sem saber a realidade, porque às vezes a notícia que ele te conta é tão pequenininha que você não sabe o problemão que pode estar acontecendo, que às vezes um olhar seu poderia ver um quadro muito mais amplo. Então eu realmente acredito que a psicologia ela tem que sair do consultório, ela tem que sair desses ambientes fechados. E mesmo você que trabalha em empresa, que trabalha em hospital, não se contente com os métodos que algum professor seu criou. Você tem que sair da caixinha. Você tem que ser capaz de pegar tudo que você aprendeu, chacoalhar e criar uma solução. Tendo, claro, método, tendo, claro, objetividade, sendo efetivo. Mas não dá muito bem para você
criar soluções sem essas habilidades de pôr no papel. E aí essas habilidades de pôr no papel, deixa eu ver, acabei de assistir uma live do Bruno Salheiro, onde um convidado dele falou sobre o uso de uma robô chamada Eureka, que realiza psicoeducação. Que eu acho isso? Acho ótimo. O Eureka, eles têm um robozinho maravilhoso. Eureka, gente, eles são maravilhosos. Os meninos da Eureka, eles são, assim, orgulhinho, né? O que eles têm? Eles têm, na verdade, não é um robô. Robô é modo de dizer. Eles têm um bot. Um bot nada mais é do que um respondente de perguntas das pessoas. Eu já brinquei com a robozinha. Você faz perguntas, ela te responde, te dá algumas opções. É tipo atendimento da Oi, da Claro, essas coisas todas. Essa tecnologia ela já está sendo usada a rodo. Isso nada mais é do que inteligência artificial a serviço das pessoas, né? Então, como hoje em dia muita gente acha que o serviço do psicólogo é dar conselho, que o serviço do psicólogo é talvez te dar dica, então pronto, você quer ficar vendo dica? Então vai lá e conversa com o robozinho, tá? Então é por aí. Agora, se você for uma pessoa e quiser se desenvolver, aí você tem que ir um pouco além. Délia, eu vou... E não só na terapia, viu, o Fran Fagundes. Terapia não é o único método de aprofundamento de autoconhecimento. É um deles. É um mais paramentado, vamos dizer assim. É um que você consegue aprofundar algumas coisas, mas não é o único. E a gente precisa ter sabedoria e consciência disso. Muitas vezes uma palestra que a gente faz gera muito mais transformação e possibilidade de desenvolvimento do que a terapia. Tem gente que funciona na terapia, tem gente que não. Tem gente que funciona na sala de aula, tem gente que funciona na academia, tem gente que funciona lendo um livro. E tem um efeito tão terapêutico quanto, tá? Então a gente precisa entender um pouco isso. A psicologia tem o seu diferencial lá na pesquisa, na extensão. Agora, a gente tem que fazer um pouco diferente. Psicoeducação tem a ver com deixar o paciente cliente mais autônomo e participativo no processo. Não é só no processo, Nanda, é na vida, né? Tem uma expressão que eu lembro que eu aprendi na época da minha pós em psicodrama, que era assim, não adianta nada a pessoa tá ali super ativa no aqui e agora, se ela não leva aquilo pro lá e então. Ou seja, não adianta nada ela te contar uma história bonita, se na vida real a vida dela tá uma merda, e ela não consegue aplicar aquilo que você tá falando. E você precisa ser capaz de criar métodos cada vez mais úteis e resolutivos. Não é só a terapia que faz isso. Eu fiz até um post hoje sobre isso, em que a gente estava questionando exatamente esse pensamento que a gente tem de que só terapia é a solução do planeta. Isso é mentira. Terapia é super útil. Deveria sim. Todo mundo em algum momento poderia ter acesso à psicoterapia. Mas assim, cara, o que liberta mesmo é a leitura. É a ampliação de consciência, é a abertura de pensamento. Isso liberta. Então, a gente tem que, sabe, mudar um pouquinho o nosso pensamento em relação à nossa função. A terapia, gente, vamos contar um pouquinho. Não sei se vocês lembram disso, tá? Mas sabe da onde vem essa história da terapia e de que é o psicólogo que tem que ouvir as pessoas e de uma forma individual e pá? Isso é tão recente na história da humanidade que a gente tem que tomar, com todo respeito, vergonha na cara e parar de achar que isso é só a gente que faz, porque é uma bobagem. Para vocês terem uma noção, naquele livro do Foucault, A História da Loucura, todo mundo deve ter lido na faculdade. Se não leu, vai lá ler de novo. Nesse livro ele conta que essa coisa de ter alguém que escuta alguém para buscar a solução de algum problema emocional começou, na profissão mais antiga do mundo. As prostitutas eram as que ouviam as pessoas, as que ouviam os homens. E elas faziam isso porque as esposas não podiam fazer isso. Então, muitos iam para as prostitutas, para os bordéis, não porque, eu vou trair a minha esposa. Não, para poder ter uma relação saudável, poder conversar. Um outro espaço em que a escuta tinha o seu lugar de alcance era nas igrejas. Então, a gente tinha que se confessar, a gente tinha que pedir orientação. E um outro campo em que isso é super antigo, a Grécia Antiga toda. Vocês não lembram na Grécia que tinham os mentores? Então, aqueles que eram da elite intelectual, eles tinham mentores.
que eram os filósofos, que educavam eles para que eles pudessem ser melhores. Então, hoje em dia, você acha a filosofia clínica está roubando o meu lugar? Desculpa, mas você está só atrasado alguns anos, alguns muitos anos na história. Então, a gente precisa mudar esse olhar. A psicologia, ela tem uma função social, que é explicar para a humanidade como que nós funcionamos. Como que a gente funciona no nosso cérebro, como que a gente funciona nas nossas relações, como que a gente funciona em sociedade, como que a gente funciona. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que explicar para as pessoas como que funciona, quais são os mecanismos, é para isso que a gente estuda, saca? Então a gente precisa ir um pouco além. Ó, a Nanda falou, até Freud já falava que nem todo mundo tem perfil para análise. Na época ele apenas não atendia. Agora a gente precisa mudar e pensar em formas de incluir todos. Cara, não é forma de incluir todos, não. Não são todos, gente. São aqueles que querem, são aqueles que precisam. A gente tem que parar com esse pensamento megalomaníaco que a gente tem de querer resolver o problema de todo mundo. Entende? A gente tem que resolver os problemas de quem quer que aqueles problemas sejam resolvidos. E aí a psicoeducação tem esse papel de acelerar um pouquinho a consciência do problema das pessoas. Mas definitivamente não é nossa obrigação convencer ninguém de nada. A gente não consegue convencer ninguém de nada nunca. O que a gente consegue é aumentar as chances daqueles que quererem cada vez mais. Tipo o que eu tô tentando fazer com vocês aqui. Então, o que eu quero nesse espaço que a gente tem aqui no Instagram, no YouTube, hoje eu fiz um podcast, inclusive, tá lá no SoundCloud para vocês ouvirem. Eu quero que vocês sejam cada vez mais donos da vida de vocês, mais libertos, menos pamonhas, menos fãs de pessoas que fazem coisas e aí vocês vão lá e só copiam o que eles estão fazendo. Não, a gente precisa de espontaneidade, de criatividade, de pessoas pensantes que usam o cérebro na sua potência. A gente não precisa mais de panacas copiadores no mundo. Por que vocês acham, e aí vem uma provocação para todas vocês, mulheres que estão aqui me ouvindo. Por que a gente não faz o nosso levante nessa porra toda, hein? Por que só tem homem lá fazendo as coisas? Que merda é essa? Nós somos praticamente 90% dessa categoria. E aí quando a gente vai ver os palestrantes dos eventos, os donos de clínicas de psicologia, são os homens. É falta de neurônio? Não. É falta de posicionamento. Então, eu quero que hoje, você olhe aí para o seu espelho e se pergunte: por que eu ainda não fiz a diferença? E se eu já estou fazendo, como que eu posso fazer para fazer cada vez mais diferença? E aí, quando a gente pensa em desenvolver essa nossa habilidade de criar soluções, é muito sério isso. São processos, são aprendizados em que a gente tem que mudar a lógica. Hoje a gente tem o Design Thinking, que é uma metodologia que é considerada uma abordagem para a solução de problemas. A gente tem, como eu disse mais cedo também, a fluxonomia 4D, que é um outro jeito de resolver problemas complexos. A gente tem várias maneiras que grandes empresas, grandes negócios, os políticos mais influentes usam para criar soluções. E a gente não tem que se preocupar muito com essa coisa de ferir ética e tal, porque no primeiro momento, a ética, ela precisa simplesmente estar dentro da nossa cabeça, tá? Se nós somos íntegros, a gente não precisa ficar seguindo os códigos de ética com medo dele, não. A gente tem que ser íntegro. Entende a diferença? Vocês lembram a diferença de moral e ética? Moral é aquilo que eu faço e não importa se tem alguém vendo ou não, aquilo está em mim. É aquilo que domina o meu pensamento e guia a minha ação. Ética é uma coisa que eu faço para os outros. Então, não se preocupem com ética.
Se preocupem com a moral de vocês. Se preocupem com mudar o mundo. Se preocupem em devolver para o planeta tudo isso que vocês já aprenderam e já desenvolveram. Eu realmente espero que a gente comece a fazer diferente nisso. A gente precisa parar de ter medo, parar de ficar achando limite, tá? A gente tem que começar a achar portas, janelas e saídas. E somos nós, mulheres, que temos que trazer essa revolução, porque o mundo já foi machista há tantos anos e meio que não resolveu muita coisa, né? Então agora é a hora da gente tomar o nosso lugar. Quando eu falo de tomar o nosso lugar, é assim, poxa, como que a gente poderia resolver os problemas do mundo do nosso jeito? Se a gente pudesse, cada um de nós, resolver um problema do mundo, imagina que esse problema é sua responsabilidade, só sua, de mais ninguém. Qual o problema seria? Se você começar a pensar assim, você vai ver que a sua cabeça muda, a sua energia muda, você fica mais focado, você entende pra que você tá nessa porra toda, sabe? E a gente começa a fazer diferente. Então eu realmente espero e peço que vocês saiam desse lugar de espectadores do planeta e comecem a assumir o lugar de criadoras, donas da porra toda. Porque se vocês não fizerem isso, gente, a gente não vai ter futuro. Deu pra entender? Eu não tô zoando, tô falando bem sério. Tá na nossa mão. Então a gente tem que curar os nossos coraçõezinhos feridos, curar as nossas angústias de infância, fazer as pazes com as nossas mães, viu? Todas vocês, vamos fazer as pazes com a mãe. Vamos aceitar que, mesmo loucas, nos deram a vida, estamos aqui, hoje. E precisamos retribuir para o planeta essa belezura, que é o fato da gente ser inteligente, da gente ter estudado, da gente ter conseguido vir até aqui. Eu quero muito que vocês me contem o que vocês estão achando. Deixa eu ver aqui, a Natália falou, adorei o teu olhar sobre o empoderamento feminino em termos de universo empreendedor. Precisamos, em caráter de urgência, nos posicionar assertivamente e ativamente. Com certeza, Natália, para ontem. Para quem perguntou, o que eu falei é fluxonomia 4D. A Lala é a pessoa que está por trás dessa ideia aqui no Brasil, é maravilhosa. Maravilhosa, pessoa mais preparada que eu já vi. Então, gente, eu quero muito propor para vocês que vocês tragam para mim qual é esse problema que vocês querem resolver. O que vocês acham que vocês são competentes para resolver? Eu realmente quero que vocês se apropriem desse lugar. Não deixa ninguém roubar o espaço de vocês, não. Vocês têm um lugar que é só seu, né? Sinto que a competitividade na psicologia atrapalha muito o desenvolvimento de novas ideias e fazer a diferença. Marina, não atrapalha nada. Foda-se. Foda-se os outros. Não interessa. Ó, presta atenção. Os outros são os outros. Você é você. A pergunta é o que você pode fazer diferente. Ah, mas não interessa o que os outros estão fazendo. Cada um é cada um. Se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. O que significa se colocar no seu lugar? É assim. O que é meu nesse rolê? O que é problema meu? O que não for problema meu, eu não tenho que resolver. Simples assim. Tá? Eu acho que por esse caminho funciona mais do que essa coisa muito altruísta de o sol nasce para todos e tal. Nasce. Só que se a gente não tá prestando atenção no nosso, a gente tropeça e cai. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Deu pra entender? A nossa vida é muito curta nesse planeta, que tem problema pra caralho. A gente vai vir aqui e ficar paisana? Ou a gente vai vir aqui e vai ganhar um lugar ao sol porque a gente foi útil nessa porra? É isso que eu quero que vocês pensem. Eu tenho certeza. Tem um livro que eu quero que todo mundo leia. Ele não tá aqui, não tem jeito de eu pegar agora, tá? Mas eu realmente quero que todo mundo leia esse livro. Ele chama Dar e Receber. Ok? Dar e Receber é o nome do livro. Ele é um livro de psicologia, de um psicólogo foda, incrível. Deixa eu tentar achar o nome desse psicólogo aqui, que ele é um gringo. Mas assim, Receber. Maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Aqui. Adam
Grant, Adam Grant, tá? Leiam esse livro. Eu tenho 14 segundos, eu vou terminar esse raciocínio mandando vocês lerem esse livro, tá? Pensem sobre tudo que eu falei. É sério. E boa noite pra todo mundo, gente. Beijo.